agora sobre o tipo 9 ou raio 9. A gente está falando de um tipo de personalidade que está no centro da tríade física, está numa das pontas do triângulo central do Eneagrama. E uma das coisas interessantes que acontecem com esses tipos que estão no triângulo é que a energia principal daquela tríade ele não consegue usar para ele mesmo quando está preso na personalidade. Então, como a gente está falando da tríade física, 891, é a tríade que tem vigor, que tem poder, que tem energia física do aqui e agora, a gente vai encontrar no tipo 9, normalmente alguém que não tem tanta facilidade em usar essa própria energia para si mesmo. O 9 é chamado de muitos nomes, o democrata, o mediador, o tipo da paz. São pessoas que normalmente evitam muito os conflitos. O que acontece então com o tipo 9 é que ele vai ter dificuldade de usar essa energia física, essa energia da raiva, essa energia de ação para si mesmo. E a gente vai ver muitas pessoas presas nos níveis mais baixos de consciência na personalidade 9, como pessoas que, você olha aquele teu amigo 9, aquele cara que tá tudo bem, que ele faz tudo para não brigar. Sabe aquela pessoa que desde criança o pai vai brigar com a mãe, ele entra no meio, faz a mediação, ou ele vai tentar botar panos quentes naquele conflito, ou ele vai querer sair daquele lugar. Os 9 vão evitar conflitos de todas as formas, conflitos externos com as outras pessoas, mas também vão evitar conflitos internos. Como assim conflitos internos? Porque imagina se eu tenho que pensar naquele assunto, será que o meu relacionamento realmente está bom? Dá uma preguiça de pensar nisso, deixa isso para lá, deixa o tempo passar. E muitas vezes, presos na personalidade, os 9 vão empurrando com a barriga. O que acontece é que, embora estejam na tríade física, na tríade da raiva, a maioria dos 9 que você vai encontrar por aí não conseguem acessar a raiva. Como assim raiva? O tipo que mais tem raiva do Eneagrama, você está me dizendo? Quando eu olho para os 9, eu só vejo os caras de boa, sempre na paz, tá tudo bem, aceita isso, aceita aquilo. E a gente vai entender o custo que isso teve. Toda aquela energia física da raiva, o 9 esvaziou pela barriga, mais ou menos pelo umbigo, colocou no ambiente inteiro e ficou meio amortecido, anestesiado. É como se faltasse força, principalmente para cuidar das próprias prioridades. Como os 9, a gente vai ver, os 9 estão sempre dispostos a atender as outras pessoas, são pessoas que vão trabalhar muito duro, rotineiramente, são os maratonistas do Eneagrama, começam e continuam, atendem todo mundo, e aí ele chega para trabalhar às 8 horas da manhã, atende o outro, atende o outro, atende o outro, vai fazer a coisa dele e de repente alguém, ei, será que você pode me ajudar? Ai, posso. E atende o outro, atende o outro, atende o outro. E quando ele vai ver no final do dia, ele fez tudo para todo mundo. Tudo que o ambiente pediu para tentar acalmar e deixar com harmonia, mas não fez as suas próprias prioridades. E a gente cai, portanto, numa das maiores armadilhas do tipo 9, quando na consciência mais baixa, que é o esquecer de si mesmo. O anestesiar as próprias prioridades. Sabe aquele sonho imenso que eu tinha de fazer aquele curso, aquela viagem? Ai, cara, esse ano não vai dar, porque, tem a coisa da minha mulher, que ela tá querendo faz tempo, tô trabalhando pra caramba, pra coisa dos meus filhos, e os 9, se não tomarem cuidado, eles vão empurrando com a barriga, procurando muito mais conforto do que necessariamente irem atrás dos grandes sonhos. O mecanismo de defesa do 9, aquela defesa que procura manter ele na personalidade dele sem se desenvolver, é chamado de narcotização. Esse é um mecanismo de defesa muito diferente, muito específico, porque ele é um mecanismo de defesa físico. É quando você pergunta para um 9 que está preso na personalidade, e aí, cara, qual é o teu grande sonho? E de repente dá uma moleza no corpo físico dele, quase como se a energia drenasse. Alguns vão responder para você, não sei, meu sonho é que a minha família esteja bem, que a minha mulher esteja legal e tal. Ou outros 9 vão falar, eu tenho esse sonho.
mas na hora de agir, de dar o primeiro passo, não vai ter tempo, vai se perder nas ações que não são as certas. É importante entender que a ferida principal do ponto 9 é o esquecimento de si, e a narcotização vai fazer com que ele perca energia de ação quando for o momento de colocar ele como prioridade, porque ele vai aceitar do outro e vai se jogar para o final da fila. Existe uma confusão na personalidade 9 entre harmonia e conforto. E muitas vezes eu querer botar panos quentes nas coisas lá fora e dentro de mim é muito mais uma vontade minha de sentir um conforto físico e fugir do desconforto do que necessariamente a ação certa. E aí é importante para a gente entender o que acontece no coração do 9 e na mente do 9, dependendo da consciência mais alta ou da consciência mais baixa. Quando eu entro num 9 de consciência alta, eu estou falando de alguém firme, que tem um corpo mais forte e que tem um olhar para o mundo como se fosse um maravilhoso chefe de Estado. Sabe aquela coisa meio Abraham Lincoln, meio Obama? Essa capacidade de ouvir os múltiplos pontos de vista e levar em consideração todos. O 9 é de fato o grande democrata. Ele realmente gosta de ouvir as opiniões diferentes, ele realmente gosta de ser inclusivo, levar todo mundo em consideração e traz essa habilidade de mediar, de costurar, de fazer os judeus e os palestinos formarem um acordo. Todos os grandes 9s da humanidade trouxeram essa benção de alguma forma. Porém, estando em consciência elevada, eles tinham a presença da raiva, tinham a presença da força física e não deixavam as prioridades para trás. O que acontece nos 9 de consciência mais elevadas é que o coração dele está vivo, está pulsando e está pleno de paixão pela sua própria vida, pelos seus sonhos, pela democratização, pelo mundo de mais igualdade. Mas o que acontece na personalidade 9 é que conforme vai havendo a queda de consciência e se formando o tipo 9, portanto das pessoas mais inconscientes, esse coração engajado e pulsante pela vida vai perdendo seu tesão, vai perdendo a sua força e vai ficando mais morno, sabe? Ah, qual é o teu grande sonho? Ah, ele é isso, mas deixa pra lá, dá pra esperar em uns 2, 3 anos. Cara, mas você não vai brigar com aquela pessoa que fez aquilo com você? Não, deixa pra lá. Mas isso é seu direito. Não, deixa... E o coração vai entrando na paixão do ponto 9, que deriva lá da hamartia chamada preguiça, que é uma preguiça de si mesmo, mas que para nós, aqui no Núcleo da Consciência, em alinhamento com o Enneagram Institute, do Russ Hudson, a gente gosta de chamar essa paixão de desengajamento. O que é isso? O meu coração vai se anestesiando e ele vai se desengajando, ele vai perdendo tesão, ele vai ficando mais morno. E as coisas ficam meio assim, tudo bem, se ganhar, se perder, deixa pra lá. Cara, mas você não vai fazer aquele que você está esperando há 5 anos para fazer, você vai deixar ser passado para trás? Ah, deixa pra lá, tá? O coração fica morno, ele se desengaja dos próprios sonhos, se desengaja da própria raiva, se desengaja do próprio andamento e da própria missão. E essa é a forma de sofrimento do coração 9. A paixão 9, a gente dá o nome de desengajamento. Essa perda de energia que acontece no coração do 9. E o que acontece na mente do 9 é que em nível de consciência alta, os 9s têm uma visão do todo efetivamente do somos um só. Não há uma personalidade mais coletiva do que o próprio 9. O 9 tem essa sensação de não estar separado de ninguém mais. E, portanto, age com vigor e com força em nome desta união, de tudo que é, de uma única carne, de um único corpo. O que acontece quando o 9 vai perdendo a consciência, espiralando para baixo, sofrendo o que todos nós sofremos nos primeiros meses de vida e formando, portanto, o tipo 9, é que a mente dele passa a ver as coisas de um jeito diferente. E a fixação do ponto 9 é chamada de ruminação,
que é a ruminação? Sabe quando você vai andando pela vida de forma confortável, meio sem se perguntar se está no caminho certo, se não está? Faz 20 anos que você está naquela empresa, todo dia, acorda de manhã, faz a mesma coisa, vai embora. Nunca parou para se perguntar de fato, será que realmente é isso que minha alma quer? Você só vai indo, indo. E na cabeça do 9 o que acontece é que esses pensamentos que ficam ali iguais, sem muita paixão, pensando em acalmar as coisas e não ter conflito, eles ficam ruminando. Sabe quando a vaca fica misturando, comendo a grama e depois o 9 fica lá o dia inteiro com um monte de pensamento, rodando e tal, e não age, nada acontece. Pensamentos que nada criam. Às vezes são pensamentos que tentam fazer com que ele fuja dos conflitos e da realidade para viver um mundo mais margarina, mais doriana. A criancinha 9 já fazia isso. Papai e mamãe estavam brigando, a coisa estava ficando tensa, ela ia para dentro de si no mundo psicológico, que a gente chama do seu inner safe. Ela encontrava dentro dela um mundo como se está tudo bem. Papai não está brigando, mamãe não está tudo doriana. Ela cantava, imaginava este mundo feliz, se refugiava neste mundo de paz. E isso acontece psicologicamente no tipo 9 do Eneagrama. A ruminação, somando a narcotização, vai fazer com que ele crie mundos dentro dele como, não, imagina, não tem nada acontecendo, tá tudo bem, esse conflito não é tão conflito assim, esse problema não é tão problema assim. Quem sabe se eu esperar, ele passa sozinho. Não preciso levar tanto estresse. E essa é uma grande armadilha da mente 9 em fixação, do tipo 9. Então é importante entender que na formação desse tipo, o coração apaixonado pela própria missão se perde na paixão do desengajamento e perde energia em relação a si mesmo. Sabe aquele brilho que eu tenho como ser humano, de estar no centro das atenções, de ter força, poder? O 9 perde esse brilho, se deixa lá no fim da fila, meio que escondidinho, sabe? Não é tão importante. O coração desengajou daquela paixão por si mesmo. E a mente do 9, que estava lá no todo, naquela força, na ação, no enfrentar os conflitos que precisam ser enfrentados em nome da democracia e da união, o 9 entra numa mente que rumina, que se distrai, que de repente parece que nada de grave de fato está acontecendo ou que ações não são necessárias. E esse é um grande ponto que acontece no tipo 9, na formação do tipo 9. Lembrando que a maioria das pessoas que vocês vão encontrar vão estar em consciência baixa para média, que é quem não fez um trabalho profundo de autoconhecimento, e vão operar nessa forma de tipo 9, mais narcotizada, menos briguenta, esquecendo de si, evitando conflitos, mas não se engane. O 9 é o tipo que tem mais raiva do Eneagrama. E de tempos em tempos você vai ver isso. Ele pode ter uma explosão a cada 10 anos, mas quando isso acontece, ela tem tanta força que quem está perto tem medo. E os 9 contam essa história das poucas vezes que eles explodiram, um dia de fúria, onde eles mesmos têm medo de tanta força e de tanta raiva. Como é que é para alguém que preza tanto a harmonia, que foge do conflito, saber que tem dentro de si um potencial de um vulcão absurdo que pode perder o controle? Isso é um desafio no qual os 9 vão ter que integrar conforme o processo de autoconhecimento vai acontecer e que vocês, com certeza, em programas mais avançados de Eneagrama, como o Enea Coaching, vão aprender a integrar essas energias para de fato fazer essa alquimia que precisa ser feito. Mas o momento agora é outro. É apenas de tomar consciência destes comportamentos, dessas tendências mentais e emocionais do tipo 9. Falando das características positivas do tipo 9, ou do raio 9, a gente vai encontrar aquela pessoa com bastante serenidade e estabilidade. Uma das coisas interessantes que os 9 têm, em todos os níveis de consciência, é a capacidade de acalmar os ambientes. Não sei se você já reparou, mas só o fato daquele seu amigo 9 entrar na sala que você está, ele naturalmente faz as coisas ficarem mais calmas ou mais mornas. Isso é real, isso tem a ver com a energia física. Quando ele projeta aquela energia física serena, ele acaba dando o quê?
pegando os ambientes e tornando-os mais harmônicos. Os 9 são pacientes, muito mais do que os outros 8 tipos do Enneagrama. Eles tendem a escutar melhor as outras pessoas, eles tendem a de fato levar em conta os diferentes pontos de vista, e quando estão num nível de consciência alto mesmo, que não estão narcotizados, sem energia, mas estão vigorosos e fortes, eu costumo comparar o 9 à grande montanha. Imaginem você caminhando, de repente sentindo a força da terra nos pés, bem física, e você se depara com uma montanha gigantesca na sua frente. Sabe quando você consegue sentir o poder da montanha de longe, mas ao mesmo tempo ela está parada, em silêncio, sem nenhum barulho? Como é que pode eu sentir o poder de algo que está parado? E eu já tive a oportunidade de encontrar alguns 9 em níveis de consciência mais altos, liderando organizações, e eu vi aquela pessoa entrando às vezes numa reunião com uma serenidade, com uma posição de ouvir todo mundo, mas ao mesmo tempo uma posição com força. Isso me lembra muito, de fato, arquetipicamente, Obama ou o próprio Abraham Lincoln, com esta capacidade de ser o que a gente chama de o vulcão sereno, a grande montanha. E os nossos amigos 9 vão operar. Eu conto muito a história de um amigo meu 9, síndico de um condomínio. E os 9 costumam se colocar, eu falo que nenhum outro tipo do Enneagrama é mais convidado para ser padrinho ou madrinha de casamento do que os 9. Porque os 9 costumam se dar bem com todo mundo, é aquele que faz uma festa, chama o preto, o branco, o azul, o amarelo, o corintiano, o palmeirense, todo mundo para o mesmo lugar. O 9 tem essa capacidade de se dar bem com as pessoas. E é interessante essa capacidade também do 9, às vezes, de resolver problemas sem conflito. Esse amigo meu, síndico, ele contou uma história, e não é fácil ser síndico de prédio, nem de condomínio, porque as pessoas brigam e vai naquelas reuniões, aquela confusão imensa. E ele me disse que uma vez chegou uma pessoa e ligou para ele, brigou e gritou, e gritou, e gritou, e gritou. Era um problema muito antigo de lá. E aí essa pessoa de novo gritou, 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 dia após dia. E eu perguntei para ele, e o que você faz? Ele falou, eu deixo aquilo me atravessar. Só me atravessar. E depois eu acalmo essa pessoa. E não é que ele resolveu um conflito judicial de muito tempo fazendo isso? É uma coisa muito interessante de ver como que os 9 conseguem, com talento, às vezes mediar e costurar. Claro que existe o risco deles se perderem. Existe o risco dele ouvir tantas opiniões diferentes e esquecer da sua própria. Esse é um risco que os nossos amigos 9 vão sempre ter que prestar atenção. Quando feridos e presos na personalidade, de fato com consciência mais baixa, que é a maioria dos 9 que a gente vê na rua, a gente vai ver de fato pessoas com baixa energia. Pessoas que tá tudo bem, que deixa para lá, mas que estão no fundo esquecendo de si. Uma das características do 9 é a raiva, a gente sabe, é o tipo que mais tem raiva do Enneagrama. Mas onde que foi parar essa raiva? Se essa pessoa parece que deixa as coisas acontecerem e não reage. Essa raiva está narcotizada, essa raiva está sublimada, essa raiva está ao redor dele, esperando um dia para ter uma faísca e explodir. Mas enquanto ele não explode, uma das características dos 9 na personalidade mais fixada é o que a gente chama de agressividade passiva. Sabe quando a pessoa te dá uma cutucadinha só? Ela não briga com você, mas ela te dá uma cutucadinha? Eu costumo contar uma história do homem que aguardou bastante tempo para ir no show que ele mais queria da vida dele. E a mulher dele está se atrasando, e ele vai ficando sem paciência, mas ele é um 9, né? Então ele dá uma respirada e deixa para lá. E de repente a mulher dele chega muito atrasada. E ele vai ficar com raiva, mas não, deixa para lá, quem sou eu para brigar? E aí ele vai dirigindo o carro, de repente ele vira para a esposa dele e fala, amor, o que foi? Seu vestido tá meio diferente hoje, né? Hã? Meu vestido diferente? Como assim? Não, nada não, amor. Tá tudo bem. Aí ele dirige mais um quarteirãozinho. Amor, o que foi? Não, é que eu acho que talvez não combine. Como assim não combine? Eu acho que talvez fique estranho. Como assim estranho? Que coisa é essa? Não vou mais nesse negócio. Nossa, como você é nervosa. Como você pode ser tão nervosa?
Os 9 têm esse poder de muitas vezes levarem você à sua própria loucura, porque é uma forma muitas vezes de lidar com a agressividade passiva. Ele precisa fazer alguma coisa com aquele monte de raiva e nem ele sabe que isso é raiva muitas vezes. Os 9 controlam pelo não controle. Então é aquele, você fala com ele e fala, sim, vou fazer, e aí não faz. Cara, você não combinou comigo que você ia fazer? Sim, vou fazer. E não faz. Entra por uma orelha, sai pela outra. Você pensa que você está controlando aquele teu amigo, aquele teu marido, aquele teu filho 9, só porque ele está fazendo assim? Lá no final das contas ele vai fazer o que ele quiser e você não vai nem perceber. Teimosia pode ser uma das grandes características do tipo 9 mais fixado. E claro, sempre a preocupação principal é para querer promover a harmonia em todo lugar, por acreditar que ele só tem valor, que ele só tem um lugar no mundo se ele botar panos quentes, se ele não brigar com ninguém, ele vai criar um grande problema para ele, que é uma grande dificuldade de falar não, uma grande dificuldade de se posicionar, uma grande dificuldade de se priorizar, de se colocar em primeiro lugar. E se os 9 não acordarem, eles vão acabar se deixando e se esquecendo de si ao longo da jornada. Preso numa personalidade, numa consciência mais baixa, os 9 muitas vezes vão acessar uma característica mental que muitos professores chamam de indolência, que é meio que uma forma de menos-valia. Sabe quando lá no fundo eu não conto para ninguém, mas eu não me acho tão importante assim. Aí eu fui lá, fiz aquele trabalho maravilhoso na escola, na hora de apresentar, foi alguém lá e apresentou para mim. É como se eu tivesse receio de mostrar o meu verdadeiro brilho. E o caminho de retorno do 9, o caminho de elevação da consciência, é quando o 9 volta para dentro do seu coração, encontra lá dentro quem ele realmente é, seus verdadeiros talentos, seu verdadeiro brilho, se coloca em primeiro lugar, se apaixona de novo pela vida e por si mesmo, e aí ele se torna grande, ele se torna brilho, ele aparece, ele se mostra, ele se revela e não se esconde como normalmente tende a se esconder. E quando ele se revela, vem sim uma raiva por detrás disso, por todos os momentos em que ele se abandonou na vida. E fica aí uma dica para você. Isso é importante que os 9 vão sentir. Porque senão ele fica se narcotizando, fica naquele conforto, tá tudo bem do jeito que tá. Não está tudo bem. Ajude os seus amigos 9, dentro do processo de autoconhecimento, a entrarem no coração e sentirem uma tristeza por terem se deixado para trás por tantos anos. E por detrás dessa tristeza, que tem que doer um pouco no coração, vem uma raiva. E quando esta raiva vem, e ela precisa vir, não há desenvolvimento do 9 se não houver o acesso à raiva. Quando esta raiva vier, ele direciona essa raiva para dizer, chega, basta, agora eu vou me priorizar, eu vou colocar o meu talento, eu vou me posicionar, eu vou me colocar em primeiro lugar. E este é um movimento importante que lá no Enia Coach, mais para frente, a gente vai entender como que a gente opera no movimento dos 9. Fundamental também, ao trabalhar com os 9, fazer com que eles retornem para o corpo físico, atividades físicas, como principalmente se elas puderem ter algum nível de força, de agressividade, de terra, para que ele retorne com essa energia da batalha, que ele tanto vai usar para se priorizar. Vamos lembrar que quando você vê esse teu amigo 9 aceitando tudo, sendo legalzinho demais, bonzinho demais, com esse sorrisinho na boca, ou mesmo você, ele está dormindo. Não necessariamente isso é bom. Quando ele começar a se priorizar, pode ser que isso te incomode, porque era fácil ter alguém que aceitava tudo, mas esse é o caminho dele. Por amor a todos os 9 ao nosso redor, que a gente os permita que eles possam encontrar em si as suas prioridades e os seus verdadeiros talentos. E a gente pode aproveitar para lembrar, como em todos os tipos, que o 9 não é isso. Que o 9 não é isso. Que o 9, na verdade, em essência, é o grande vulcão, o grande elefante, aquele que tem força física, poder, que se prioriza, que brilha para o resto do mundo sem ofuscar a luz de ninguém, porque ele inclui todo mundo no mesmo brilho e comanda, coordena como um grande líder planetário em direção à união. E isso é o que faz os nossos amigos
do tipo 9 ou do raio 9, como eu gosto de chamar.